bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Cândido de Sá Negócios e Investimentos. Prazer, meu nome é Júnia e hoje eu estou com a honra de poder entrevistar o Augusto Martínez, o fundador e idealizador do Alphaville da Lagoa dos Ingleses, um dos maiores empreendimentos imobiliários do Brasil. Prazer, Augusto. Prazer, Júnia, obrigado. Prazer estar aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra para a gente ter você aqui hoje. E, para começar, eu já vou começar te fazendo uma pergunta, assim, quem era o Augusto antes de ter o Alphaville da Lagoa dos Ingleses? Bom, eu sempre tive uma coceirinha para ser empreendedor, desde que eu me lembro. Eu, muito jovem, eu tive uma empresa de festas com os amigos meus, que depois não deu certo. Depois eu tive eu criei pastor alemão para vender, enfim. Mas isso foi... Eu sempre quis ser empreendedor, mas eu comecei minha carreira como executivo. Eu me formei em economia, comecei a trabalhar em banco, aí trabalhei no banco Lar Chase, que era um banco americano-brasileiro. Depois trabalhei no Unibanco, você vê como tem tempo isso, foi antes da fusão Itaú-Unibanco. Depois no Banco de Montreal, sempre como executivo. Depois eu fui trabalhar numa empresa de petróleo e depois fui vice-presidente da Riboc do Brasil. E aí terminei no Grupo KM, que na época era a quarta maior empresa de mineração do Brasil. E o Grupo KM é uma das donas da MBR. E aí tem toda a história que eu vou contar, porque que a gente chegou na Lagoa dos Ingleses. Mas essa foi a trajetória profissional. E o fato de eu ter chegado na Lagoa dos Ingleses veio porque eu era vice-presidente da KM. Ah, sim. E você é carioca, não é isso? Sou carioca de Petrópolis. Ah. Eu nasci em Petrópolis, mas sim, sou carioca. E foi a sua entrada na MBR que te encantou vir para cá, para esses lados? Eu, em 93, eu comecei a trabalhar na KM, que era a holding da MBR. Como eu disse, era a quarta maior empresa do mundo de mineração e ela tinha vários investimentos. Uma delas era a MBR, mas tinha a Icome no Pará, no Amapá, tinha, enfim, empresa de níquel, empresa de manganês, era um conglomerado muito grande. E a MBR, a origem da MBR, ela veio de uma cisão da St. John Del Rey Mining Company, que foi a primeira empresa que abriu capital no Brasil em 1836. A St. John tinha dois braços, ouro e ferro. Ao longo dos anos, elas se dividiram. A parte de ouro virou Morro Velho, que hoje é Anglo Gold, velha conhecida aqui de todo mundo, sediada em Nova Lima. E a parte de ferro, o Dr. Antunes, que era o dono da KM, comprou, fundando a MBR. MBR quer dizer Minerações Brasileiras Reunidas. E eles compraram. E com o minério de ferro, ele dá... numa expansão geográfica muito ampla, muito superficial, diferente de ouro. Ouro você tem que perfurar, você tem que cavar um buraco para te achar ouro, vamos dizer assim. Mas ferro não, ferro dá numa superfície muito grande. Então, essas empresas antigas de mineração tinham muita área, porque a questão de royalties, tudo aí é uma outra história, mais complicada, mas eles tinham muita área. Pra você ter uma ideia, a MBR chegou a ter 400 milhões de metros quadrados aqui na região do quadrilátero ferrífero, na região do Grande Belo Horizonte. Então, muitas áreas não eram aproveitáveis, eram áreas de preservação permanente, área com potencial imobiliário e áreas de mineração, né? Então, uma das razões que sobrou essa área, que a gente vai chegar lá um pouquinho mais adiante. Ah, legal. E eu queria saber também como que surgiu essa ideia toda de vir o Alphaville para cá. Que aí a gente já pega até esse gancho mesmo dessa questão imobiliária que você falou. Tá bom. Eu, na KM, eu tinha duas atribuições, dois chapéus, né? Eu era relações com... Na verdade, três. Relações com o governo, que era pouco. A gente ia a Brasília, principalmente via IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, para ver assuntos de interesse da mineração. Novos negócios, estava sempre atento ao que podia ser um pouco diferente do que a gente fazia, e área imobiliária. Dentro de novos negócios e área imobiliária, parecia uma coisa só, quer dizer, fazia sentido que um novo negócio seria dentro da área imobiliária, porque o grupo tinha muita terra, né? E aí eu comecei a mapear
todo o potencial de terras que o grupo tinha. E aí não estou falando só da MBR, da KM como um todo. Fui para Amapá, vi tudo que ela tinha lá. Para você ter uma ideia, o grupo KM tinha 9 ilhas em Angra, ao longo da ferrovia, da rede ferroviária federal, até chegar numa das ilhas que tinha, onde embarcava o minério de ferro. Então, aqui, como eu disse, tinha 400 milhões de metros. Enfim, tinha muita área. E então eu vi o seguinte, ok, não dá para a gente desenvolver tudo. Vamos agora criar uma hierarquia para ver, botar alguns valores, algumas atribuições para ver o que tem maior potencial. E aí eu fui botando internamente com meu time essa pontuação. E a gente chegou aqui nessa região da Lagoa dos Ingleses, que para mim, como um carioca que viu a Barra nascer, era mais ou menos óbvio, mas não era para o mineiro, que estava muito acostumado a almoçar em casa. Então, isso era um desafio, né? E eu vi uma região que não tinha muita vocação minerária, porque ali tem o Itabirito pobre, que chama. Você tem, dentro da área de mineração, você tem hematita, minério de ferro, que é muito, muito puro, muito caro, e Itabirito, rico e pobre. Lá era muito pobre. E tinha reflorestamento de eucalipto, né? E aí eu falei, pô, a área é muito bonita, para quem já foi lá sabe, é uma área linda. Enfim, e que era possível a gente fazer alguma coisa, porque o eucalipto você pode tirar, se fosse árvore nativa não poderia. Então, mas como resolver esse problema de você trazer o mineiro para morar lá? Porque eu não queria um desenvolvimento de segunda moradia, eu não queria alguém que fosse para o fim de semana, porque segunda moradia custa muito a pegar. E quando você tem uma crise econômica, a primeira coisa que a pessoa não deixa é a segunda moradia. Ele quer cuidar da sua casa, das suas coisas, necessidades essenciais. Então, eu fui visitar o mundo, fui passear para ver onde é que tinha empreendimento parecido com aquilo que eu estava idealizando. E vi um monte, obviamente, a maior quantidade nos Estados Unidos, né? Uma porção de desenvolvimento nos Estados Unidos. Mas mesmo nos Estados Unidos têm determinadas características. Você não tem muro, os moradores se revezam, tem um carro do condomínio, a pessoa bota uma jaquetinha colorida e ela patrulha de manhã antes de levar o filho no colégio. É coisa bem diferente da gente. Os terrenos são muito grandes, os lotes, né? Então, não só eu vi o conceito que eu queria, mas aí eu comecei a buscar que arquiteto que tinha flexibilidade suficiente para entender o que eu queria botar aqui. E eu comecei a conversar com um monte de escritórios de arquitetura. E arquitetura e urbanismo. E aí eu selecionei um que chamava-se SWA, que ficava em Sausalito, que é atravessando a Golden Bridge, a ponte de São Francisco. E é um senhor já com muita experiência, ele tinha feito mais de 100 projetos, implantado uns 60. E acho que ele gostou do meu papo e veio para cá, olhou a área e falou, poxa, tem tudo a ver. Eu falei, ok, agora vamos adaptar para a nossa realidade. Aí a gente começou a desenvolver o projeto, quando o grupo KM resolveu que não queria mais ir em frente com aquele projeto. Porque quando você tem uma empresa que tem muito focado num negócio só, se o negócio principal deles tem uma pequena variação, eles esquecem tudo que é secundário e vai para o negócio principal. Isso estava acontecendo, o preço do minério aumentava, diminuía. E aí, então, eu fiz uma oferta de comprar essas áreas, saí do grupo KM, mas eu sozinho não ia conseguir. Então, eu bati na porta do Renato Albuquerque, que era o dono de Alphaville, aí é outra história longa, como eu cheguei lá, mas, enfim, eu cheguei, e perguntei se ele não queria ser meu sócio nessa empreitada, da gente comprar, fazer uma empresa do zero, ele ficava com 30%, eu ficava com 70% e a gente fazia o negócio. Só que isso, para eles, era uma novidade, porque eles nunca tinham feito um Alphaville fora de São Paulo. Eles tinham feito vários Alphavilles, um do lado do outro, na região de Barueri. Ele falou, poxa, mas não quero. E eu tinha um prazo, eu tinha 7 dias para fazer uma proposta formal e fazer o pagamento. Eu falei, tá bom, não quer? Então não quer. Voltei, eu não tinha opção. Então, no 6º dia, ele me ligou e disse, não, eu vou dar uma visita lá. Ele passeou de helicóptero, viu, falou, nós vamos entrar. Aí ele deu o sinal eu paguei o grupo KM. Eu tinha que pagar em 3 anos. E aí a gente começou correndo, que o projeto já estava bem avançado. Mas aí a gente começou a implantar alguns detalhes
que o americano não sabia, por exemplo. E Alphaville não queria também. Alphaville queria fazer 2 empreendimentos com 1.000 e tantos lotes cada um. Eu falei, isso não vai funcionar para a população mineira. O mineiro gosta de coisa boa, gosta de coisa bem feita, mas não gosta dessa quantidade enorme de gente no mesmo condomínio. Não vai funcionar. Ele falou, mas tem que funcionar, porque senão o custo de manutenção fica muito alto. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos criar uma estrutura em que você tem uma associação geral, que engloba todo mundo, mas você tem associações menores que englobam pequenos, entre aspas, empreendimentos. E aí eu forcei a barra, a gente fez isso, e nós fizemos, então, numa primeira etapa, 5 empreendimentos, cada um com a sua associação, e esses 5 são ligados a uma associação geral. E o valor que a pessoa paga, uma parte vai para a associação dele, uma parte vai para a associação geral. E aí eu achei que aquele perfil era mais adequado aqui para Belo Horizonte. Então, foi uma adaptação do americano, de Alphaville, com minha visão do que o público aqui gostaria de ter. E aí nós fizemos o lançamento, né? E aí essa história, todo mundo sabe, né? A gente vendeu 1.548 lotes em 20 horas. Nessa história que você já contou, já me deram várias coisas aqui que eu queria te perguntar o seguinte. Quais foram esses 5 primeiros mini empreendimentos que... Mini de 300 lotes cada um, né? Mas tudo bem. Quais que foram os 5 primeiros? Sim, a gente fez uma primeira etapa de 4 milhões e 500 milhões de metros quadrados. Não, desculpa, 4 milhões e 500 mil metros quadrados. Essa primeira etapa englobava 5 empreendimentos, com uma média de 300. Tem uns que têm 180, outros que têm 320, mas assim, que era o condomínio 1, 2, 3, 4, 5, que a gente deu nomes, e aí sim, as ruas são nomes que remetem, como é a Lagoa dos Ingleses, tem tudo a ver, a origem vem dos ingleses, como eu falei, da St. John, mas as ruas eu queria remeter, então, aos ingleses, para fazer uma homenagem, e o nome dos condomínios a coisas que tinham a ver com a história local. Então, você tem o condomínio dos Inconfidentes, né? Você tem o condomínio das Árvores, das Flores, aí a gente fez uma mistura, né, então, aí você tem, enfim, tem os 5. Uhum. E tem também o centro comercial, o mall. Nós selecionamos 2 âncoras para vir para cá. O Minas Náutico Clube, a gente teve uma negociação muito boa com, então, o presidente, o Sérgio Bruno, que era secretário, depois virou secretário de esportes aqui do Estado, com o Emerson de Almeida, que era o presidente da Fundação Dom Cabral. E esses 2 âncoras vieram num primeiro momento, junto com o lançamento, e aí nós fizemos esse lançamento que compôs, então, de uma área empresarial, que é do outro lado da BR, indo para Ouro Preto, na verdade na BR, MG, né? MG 356. Uma área empresarial para indústrias limpas e não poluentes. Do lado de cá, o mall, os 5 condomínios, o Minas e... eu posso estar esquecendo alguma coisa. E a Fundação Dom Cabral. E de onde que veio essa sua intenção de ter esse design tão diferenciado, principalmente nessa parte do centro comercial? Assim, isso tem um pouco a ver com a minha característica. Eu sou um cara muito inquieto, né? Assim, eu pareço calmo. Aliás, eu sou calmo, mas eu sempre acho que alguma coisa pode melhorar. E se eu vejo que tem alguma coisa que não está bem, eu acho por que não tá perfeito e onde é que a gente pode fazer para melhorar. E eu conheci os condomínios aqui da região, Morro do Chapéu, enfim, que eram condomínios muito antigos, ofereciam pouco lazer, casas muito boas, menores, mas não tinha característica de cidade, de primeira residência, porque eu via ali uma cidade que estava nascendo, aquilo era o embrião de uma cidade. Tinha estrutura jurídica que eu estava confortável com ela, que ela podia crescer naquela estrutura jurídica. A gente criou também a figura do sócio fundador, que ela tem só o poder de veto para algumas coisas, porque você sabe que ao longo da vida tem pessoas de todo tipo, tem pessoas que querem preservar, tem pessoas que querem destruir. Então, mudanças para o bem são bem-vindas, mudanças para destruir a gente bloqueia. Então, a gente exerceu pouquíssimas vezes esse poder de veto, porque também tem a diretoria. Eu fui o presidente de todas as associações durante anos, aí fui saindo porque não precisava mais, já tinha gente suficiente morando. Alphaville, ele tem uma característica um pouco diferente, você tem que pensar a longo prazo, porque quando você faz uma incorporação imobiliária e faz um prédio, as pessoas se mudam no dia seguinte. Quando você faz um loteamento, você não tem controle de quando aquele loteamento vai
está ocupado. Pra você ter uma ideia, o primeiro Alphaville é de 1974. Até hoje, 20% dos lotes estão vagos. Porque você tem pessoas que falecem, tem pessoas que viajam, mudam de país, outros que se separam, você tem de tudo. Então, a gente queria um desenho, eu queria um desenho reticulado, com lotes um pouco menores, com uma regra construtiva bem rígida, mas que quem quisesse, por exemplo, fazer uma casa gigantesca, comprava 4 ou 5 lotes. Porque se quisesse fazer uma casa muito boa, mas não quisesse ter um custo fixo alto, comprava um lote só. Então, são muitos detalhes que foram sendo feitos que tornaram o empreendimento um sucesso. Mas aquilo, claramente, era um embrião de uma coisa muito maior, muito planejada. Quando eu comprei as terras da KM, eu comprei 38 milhões de metros quadrados. E eu fiz o master plan com a SWA para os 38 milhões de metros quadrados. E nós desenvolvemos em detalhes e lançamos a primeira etapa, como eu falei, de 4 milhões e 500. Mas as outras já estavam mapeadas, que podiam ter algum grau de modificação, mas uma cidade de 38 milhões de metros quadrados é muito maior do que muito município. Sim. Né? Então, foi assim, é muita coisa que você tem que pensar, o que vai acontecer daqui a 20 anos, mas, ao mesmo tempo, sem amarrar, porque as coisas mudam. Hoje você quer uma casa, amanhã você quer um prédio, enfim. Então, essa flexibilidade junto com o planejamento, acho que foi o grande fator de sucesso. E você passou por vários desafios aí, principalmente nesse início da idealização e tudo mais. Uhum. Quais que foram os principais desafios assim, para você? Bom, primeiro ninguém acreditava. Uhum. Eu acho que eu acabei aprovando o projeto em todo sem as pessoas se darem conta do que estavam aprovando, na verdade. Né? A gente aprovou um empreendimento de 1.500 lotes numa tacada só, sendo que, não sei, na época, talvez o maior que tivesse sido lançado fosse de 60, 80. Assim, era uma coisa muito boa. O Alphaville Lagoa dos Ingleses é o maior evento de vendas do mundo, até hoje. Ninguém nunca vendeu 1.500 lotes em 20 horas. Isso fez com que a gente fosse... Nós ganhamos o Prêmio Master Imobiliário e ganhamos a matéria de capa da Urban Land Institute, que é uma revista americana que segrega os melhores empreendimentos imobiliários do mundo. Ele falou, aconteceu alguma coisa louca no Brasil. Alguém fez um empreendimento que vendeu 1.500 lotes em 20 horas. E houve a parte de licenciamento, sim, convencer, mostrar. E desafios foram inúmeros, né? Assim, mas nenhum que não fosse, que a gente não mostrasse de forma muito transparente. E ao longo do caminho a gente encontrou muita gente muito animada com essa possibilidade, mesmo sem entender a grandeza da coisa, do que se tornaria, mas assim, pessoas dizem, não, eu acredito em você, vamos em frente. Tivemos um apoio enorme do Vitor Penido, que era o prefeito na época, tivemos um apoio grande, menor, porque não tinha tanta influência, mas do governador na época. Mas, assim, um desafio grande que nós tivemos foi como fazer com que o meu cliente entenda que isso aqui é a primeira residência, isso daqui não é uma área rural. Naquela época, a BR não era iluminada. Então, nós fizemos um trabalho enorme para iluminar a BR, que houve uma parceria muito grande do Vitor Penido, na época, para iluminar desde a saída ali na Estrada do Carmo até o Alphaville. Então, aquilo deixou de ser uma área rural escura e virou uma cidade, porque você está iluminado. Né? Virou uma Avenida das Américas da Barra, vamos dizer assim. Então, esse foi um desafio grande. Estou falando em 2 minutos, mas um negócio que levou muito tempo. Né? Um outro foi que houve um momento em que queriam colocar um pedágio entre o Alphaville e o Belo Horizonte. E aí a gente se insurgiu, dizendo, não é possível. A pessoa vai morar, aí você vai dar isenção. Olha a loucura que é. Acabou que a gente ganhou e foi posto o pedágio muito depois. Se tivesse posto o pedágio antes, teria sido um caos. Então, assim, são exemplos, mas teve inúmeros. Questão da água da lagoa, por exemplo. A água, por contrato, ela é uma servidão da Morro Velho. Ela é usada pela Morro Velho para gerar energia, né? Porque as máquinas da Morro Velho são máquinas antigas inglesas, de corrente contínua. Então, eles, na época de seca, eles baixam o nível de água para gerar as turbinas, para gerar energia elétrica. E uma partido que a gente poderia usar a água desde que a gente devolvesse. E a gente chegou e disse, não, nós não vamos usar a água da lagoa.
nós vamos fazer tudo fora e nós vamos preservar a lagoa. Criamos um cinturão, que é a parte de caminhada. Enfim, tem inúmeros detalhes, né? Sim. E de onde veio essa ideia de vir exatamente o Alphaville? Você já conhecia o Alphaville de São Paulo? E aí, de onde veio essa ideia? Olha, o Alphaville era a referência que a gente tinha de empreendimento grande no Brasil, né? Era a única referência, não tinha outro. Tinham várias referências de loteamentos pequenos, mas loteamentos em grande escala era o Alphaville. E era uma marca também, né? Uma marca que não existia fora de São Paulo, mas era uma marca nacionalmente conhecida. Então, e houve uma química muito boa com o Dr. Renato, que era ele já vendeu o Alphaville, mas ele está muito bem, do alto dos seus 97 anos. Mas ele é uma pessoa muito afável, muito tranquila, muito empreendedor. Olhou e disse, não, vamos arriscar, vamos fazer. Então, teve esse lado da marca, teve o lado da experiência, tem o lado de você não estar se associando com alguém que quer um retorno imediato, porque o ciclo imobiliário é um ciclo longo, é diferente de bolsa de valores, que está todo mundo naquela loucura. O ciclo imobiliário, a pessoa tem que investir e esperar colher os frutos ao longo do tempo. Isso foi uma coisa que nós fizemos também. Ao calibrar o preço, a gente calibrou de uma forma que desse resultado, obviamente, mas a gente estava querendo que o nosso comprador, que não fosse, mesmo que ele fosse um investidor, mas ele tivesse a sensação que ele ia ganhar dinheiro. Porque mesmo que você esteja comprando a sua casa para a sua vida, para criar seus filhos, seus netos, você não quer ter a sensação que você perdeu dinheiro. Sim. Você quer ter a sensação que, se tiver um desastre, você pode vender e ganhar dinheiro. Então, essa calibração, vamos dizer, essa calibragem do valor foi importante também para que houvesse valorização constante, como é até hoje, né? Uhum. E acho que um dos grandes desafios também foi como transformar uma área com muita mineração em uma área residencial, que isso vocês conseguiram fazer muito bem. Sim. E como que foi esse processo para conseguir quebrar um pouco essa ideia de mineração e se tornar algo residencial mesmo, de qualidade de vida e tudo mais? Aí são todos esses fatores reunidos, né? A arquitetura urbanística ficou muito bonito, a gente fez uma parte de paisagismo muito bacana, mas, na verdade, tudo isso é posterior. O que nós fizemos, porque a venda aconteceu antes da obra, então o que você está me perguntando é o seguinte, como é que a gente passou essa sensação para as pessoas comprarem, né? Porque tem dois momentos, tem o momento da compra e tem o momento que as pessoas se mudam para lá, constroem e aquilo vira. Porque eu poderia ter feito um empreendimento de muito sucesso que não teria ninguém morando. Sim. Então, eu, como incorporador, estaria feliz, mas estaria triste porque aquilo não desenvolveu. Mas a gente queria, não, que quem comprasse desenvolvesse. Então, o que nós fizemos foi contratar em Ouro Preto um maqueteiro. Tem não vou me lembrar o nome dele agora, mas é um cara muito doido. Ele tem a maquete de Ouro Preto inteira na casa dele, numa escala de 1:100, uma coisa assim. Quer dizer, cada rua, cada igreja, cada casa, ele tem nessa maquete na casa dele, que é uma maquete gigantesca. Aí eu soube disso, fui visitar, e aí eu falei assim, eu quero uma maquete grande para pegar toda a nossa área da primeira etapa. E eu estava falando com a pessoa certa, né? Por ele teria feito uma maquete de 2 quilômetros de comprimento. Mas eu falei, não, tem que ser uma maquete que caiba numa sala grande, mas também não... E aí ele fez. Então, essa maquete a gente botou no dia do lançamento no Minas 2, aqui em Belo Horizonte, né? E aí a gente botou o paisagismo que a gente ia fazer, o tipo de árvore, o tipo de plantas, os muros, a entrada, tudo que estava concebido em projeto, a gente botou... Então, acho que a gente conseguiu passar esse sonho, e as pessoas estavam, de fato, vendo, porque era muito difícil você só passar um sonho sem nenhuma referência. Você não passa sonho sem referência. Você pode gastar muita saliva, mas se a pessoa não está acostumada com aquilo, você está falando uma A e ele está entendendo B. Mas quando a gente mostrou na maquete o que a gente ia fazer, as pessoas, então é isso. Aí deu certo. Trouxe uma visão mesmo real, né? Visão, E aí eu queria saber também,
algumas pessoas não sabem, mas você foi também o fundador da Samotrácia. Sim. E de onde veio essa ideia de trazer a Samotrácia, de criar a Samotrácia e investir nisso também? Então, o que acontece eu queria um empreendimento que fosse um empreendimento sustentável e, assim, um pouco, vamos dizer, um pouco ufanista. Eu queria ver se eu conseguia fazer alguma coisa que fosse replicável até pelas autoridades em futuras aprovações, em outros projetos. Alguma coisa que a gente fizesse que desse muito certo, que fosse um aprendizado e que pudesse ser utilizado por outros empreendimentos. Eu poderia ter feito um projeto todo com fossa. Fossa é o padrão, todo mundo faz fossa, até hoje são aprovados loteamentos com fossa. Mas eu queria um empreendimento que fosse autossustentável, que tivesse estação de tratamento de esgoto, tivesse toda a parte de água, que, como eu disse, não dependesse da lagoa. Então, mas tinha um problema econômico, porque, como eu disse, no loteamento, a ocupação é demorada. Na incorporação no prédio, a ocupação é imediata, porque quem comprou se muda. Sim. No loteamento, você não tem esse controle. Então, eu falei, não, nós vamos fazer um investimento em saneamento para alguém gerir a empresa de saneamento. E aí, me lembro que o prefeito, na época, falou assim, cara, mas a gente não consegue dar conta, porque não tem ninguém morando lá. Como é que a gente vai... Quer dizer, os órgãos ambientais adoraram, porque nunca tinha sido feito também. E a gente trouxe tecnologia nova, tecnologia por batelada, são áreas pequenas que estão um resultado técnico excelente, mas você tem toda a infra e você não tem gente morando. E aí, esse foi um ponto que depois a Alphaville saiu, um dos pontos, né? Porque o ponto principal foi que queriam vender a empresa, mas eu sabia que eu teria que investir muito tempo até que essa empresa fosse uma realidade. Mas até então não era uma empresa, era um projeto que estava sendo implantado. E aí, quando a prefeitura disse, olha, nós não temos condição de operar esse sistema, foi que eles decidiram fazer um edital e uma concorrência pública para ver quem se habilitava a operar aquela parte. Então, ele lançou um edital, 14 empresas compraram o edital, e na hora de apresentar a proposta, nós apresentamos. Nem me lembro se tinha mais alguém que apresentou, acho que mais um, e nós ganhamos. Só que tinha uma empresa que tinha aquela infraestrutura, porque a gente teve que pagar por ela, essa empresa pagou pela infraestrutura, sem receita nenhuma. Então, o que a gente tinha ganho de um lado, começamos a devolver do outro. Mas fazia parte do plano, não tem mágica. Então, a gente investiu durante muitos anos, mas sempre mostrando que era possível, né? É claro que, em situações normais, talvez uma PPP, uma parceria público-privada, fosse o mais, financeiramente, fosse o melhor. Mas a gente bancou 100%. Mas foi curioso, porque no dia em que a gente tinha que formar a empresa e registrar na junta comercial, eu estava viajando, estava em Paris, e a minha advogada ligou perguntando, vai fechar a junta, eu preciso do nome da empresa. E a gente não tinha dado o nome, a gente tinha que participar do edital e não tinha o nome. E aí eu, no telefone, na época, imagina, 2000, telefone celular, era uma coisa quase impossível de se comunicar. Aí eu falei um nome qualquer, ela já tem na junta. Falei outro nome, já tem. Aí eu olhei assim para cima, eu estava no Louvre, tem uma escadaria, tinha Vitória de Samotrácia, que é aquela imagem que fica na frente dos barcos, né? 4.500 anos atrás. Eu falei, Samotrácia. Essa não tem. Puf, Samotrácia. Aí virou Samotrácia, que é a deusa da Vitória. E aí foi isso. A gente fez. Hoje a empresa está equilibrada, muitos anos depois, mas foi uma aposta. Podia ter dado muito errado, mas deu muito certo. Infelizmente, a gente não conseguiu que isso fosse replicado. Até hoje, os empreendimentos são aprovados com fossa, com outras alternativas. O nosso é a única aqui na região, pelo menos que eu conheça, que tem estação de tratamento de esgoto completa. Você acha que isso não se replica muito também por conta da questão do investimento que tem que ser feito e acaba que o retorno ele é a longuíssimo prazo? Para loteamento, sim, mas não tem essa desculpa para a incorporação imobiliária. Uhum. Para loteamento, não há dúvida. Então, aí teria que haver, como eu disse, talvez uma PPP,
onde o poder público entra com uma parte, o empreendedor entra operando. Aí tem que ter uma equação financeira, porque nem todo mundo está disposto a fazer esse investimento por tantos anos. Não é uma solução simples, mas para incorporação imobiliária, para prédios, para shopping, isso não tem razão. Sim, até porque também, se a gente for olhar, né, a Samotrace, ela já pegou aí logo 5 loteamentos ali. Vazios, né? Mas ainda assim, era muita coisa, né, para poder fazer toda essa infra. Não, a infra já estava pronta. Porque a infra foi toda executada pela empresa que fez, nossa empresa que fez a obra. Uhum. O que o edital fazia é dizer o seguinte: quem ganhar a concorrência tem que pagar essa infra para a empresa. Nós ganhamos por causa disso, a gente ofereceu pagar. Só que quando as pessoas botam na conta, pagar, e quando é que vai ter o retorno, não sabe, é uma incógnita muito grande, as pessoas não fazem, entendeu? Então, nós não tínhamos que fazer esse investimento tão grande, a gente tinha que fazer muita manutenção, chama OPEX, né? A parte operacional. Muita operação, contratar pessoas, sistemas, enfim, ligação, mas a obra de infra, essa já estava feita. Entendi. Que a gente pagou por ela, né? Sim. Uma outra coisa também que eu queria saber é se o Alphaville, você acompanhando, né, todos esses anos de desenvolvimento e tudo mais, se você acha que ele desenvolveu como você imaginava ou não? Não, eu acho que sim, eu acho que ele desenvolveu. Claro que ao longo dos anos a gente teve pandemia, a gente teve um monte de coisa que você não consegue prever, né? Sim. E, curiosamente, para o Alphaville, o período da pandemia deu um boom. Total. As pessoas ficaram mais em casa, o home office, que era uma coisa totalmente que ninguém sabia que existia, virou uma realidade. Até hoje as empresas estão com dificuldade que as pessoas voltem para trabalhar. Então, assim, para Alphaville, a pandemia, com todos os desastres que foi para outros setores, pessoas, inclusive problemas pessoais, mas para o desenvolvimento foi um acelerador importante. Mas sim, eu acho que desenvolveu da forma como a gente imaginava. E eu acho que agora está num ponto de inflexão, acho que vai acelerar mais ainda. As pessoas buscam qualidade de vida, a gente conseguiu dar um clima, é curioso isso, a gente conseguiu dar um clima para a Alphaville, o nosso primeiro comprador, que provavelmente já é o pai do segundo, porque foi há 25 anos atrás, ele estava vendo ali uma forma de criar os filhos dele da forma como ele tinha sido criado. Ele tinha sido criado num lugar onde ele andava de bicicleta na rua, mais em contato com a natureza, e ao longo da vida ele teve que ir para um prédio. Aí ele viu a oportunidade de ir para fazer exatamente isso, mas com mais segurança, mais qualidade de vida, com Wi-Fi, com rede, com, enfim, todas as facilidades modernas, mas dando essa condição do filho ter o que ele teve na infância dele, entendeu? Então, acho que isso é uma tendência, isso não vai mudar. E o Alphaville, até por conta da estrutura jurídica que a gente fez, ele tende a crescer com essa qualidade, sem desvirtuar muito, entendeu? Uhum. Então, acho que sim, acho que as pessoas vão cada vez mais buscar. E ficou perto, né? É um negócio que era longe, ficou perto. Cada vez parece que está mais perto ainda. Mais não sei perto. se é a medida, né, que a gente vai fazer nesse trajeto. Uhum. Hoje, eu que moro lá, sou completamente acostumada. Você mora lá também? Eu moro lá também. A Fruto saída da pandemia, inclusive. Olha, tá vendo? Eu nem sabia disso. Fui para lá em 2022. Compramos em 2021, construímos. Estamos lá desde 2022. Mas lá, realmente, essa questão da distância, eu acho que à medida que você vai fazendo, né, você percebe que não é tão distante assim. Se você tirar o problema da saída de Belo Horizonte, fica muito perto. Sim. Né? Porque se você computar, você está em qualquer lugar aqui do centro da Savassi, vai para lá e tirar esse tempo que você perde da saída, da Nossa do Carmo, ali do Belvedere, aí é muito, muito rápido. Talvez você pegue de estrada 10 minutos, 15 minutos, né? Mas, enfim, são problemas viários que aí tem que ser resolvidos aqui pela prefeitura. Sim, mas até de modo geral, assim, essa questão, igual você falou, né? A gente ter uma estrada iluminada, pista dupla e tudo mais, isso tudo ajuda a ter um traslado, né, mais tranquilo. O que está desenvolvendo agora é a segunda etapa que já estava prevista, que vai acontecer com cada vez mais intensidade, que é o Alphaville ser uma geração de emprego. Um primeiro problema que a gente tinha que resolver era colégio, porque mesmo que você trabalhe de casa,
não durante a pandemia, lógico, mas o seu filho tem que ir para o colégio. E se você não tem colégio de qualidade, você tem que fazer esse percurso sempre. Então, o colégio era uma coisa muito importante, parte de saúde era importante. O colégio já está resolvido, estão vindo outros colégios para lá. Tem um projeto da PUC se instalar lá também. Então, cada vez mais oportunidades de emprego vão acontecer e de educação, sem falar da Fundação Dom Cabral. Mas aí estamos falando de treinamentos executivos e tudo, né? Então, todas essas comércio, todas essas facilidades que a pessoa precisa para, de fato, não ter que fazer o percurso, são coisas que demoram muito tempo e foram sendo feitas, né? Uhum. E em que momento você olhou e falou assim, acho que agora realmente deu certo, as coisas estão fluindo e teve essa virada de chave na sua cabeça com relação a isso? Teve. Nós lançamos esses 5 empreendimentos, como eu te falei. Depois nós lançamos a fase 2, que foi Península dos Passos. A gente fez a ponte, foi outra luta. Ninguém acreditou que a gente ia fazer a ponte, mas fez, porque... mas a ponte, mas tem capivara. Sim, mas a ponte ela não vai atrapalhar a capivara. A ponte ela vai permitir que as pessoas transitem de um lado para outro sem passar por mato, por área preservada. Foi feita a ponte. E aí fizemos o lançamento, que foi muito sucesso também, Península dos Passos, tanto quanto, só que menor, né? Um empreendimento só. E aí, quando foi em 2007, 2006, a Alphaville me propôs que eu comprasse a parte deles. Eu não entendi muito bem por quê, mas falei, tem alguma coisa aí por trás, mas não vou nem discutir. Comprei, era razoável, eles queriam muito vender, é diferente. Não era que eu queria muito comprar, eles eram ótimos sócios, mas eles queriam muito vender, então fizeram um negócio que foi bom. E aí eu descobri depois por quê. Pouco tempo depois, eles venderam para a Gafisa, o Alphaville. Só que a nossa empresa era a única empresa que eles eram minoritários. Então, eles tinham que ou comprar ou vender. Comprar não dava, não era o caso. Aí eles venderam. Então, esse momento foi importante. E o momento seguinte foi quando a Impar nos procurou para comprar tudo que restava, o land bank que restava, com um projeto de crescer e tudo mais. Aí eu falei, bom, deu certo, agora vai realmente em frente. Infelizmente, a Impar teve dificuldades, mas depois a Cesul comprou todo o material, todo o banco de terras deles e começou a lançar dentro do nosso Master Plan. Então, eu falei, consolidou cada vez mais a nossa impressão, né, de que estava no caminho certo. O Master Plan atual não é o mesmo que você tinha naquela época, certo? Olha, e não é. Quer dizer, o Master Plan, o Master Plan só que o nosso Master Plan era um produto interno. Ele não foi aprovado, o Master Plan. Ele era um guia de desenvolvimento interno para a gente. O que hoje está seguido foi uma adaptação do Master Plan pelo... Como era o nome? O prefeito de Curitiba? Esqueci. O arquiteto super famoso. Alguém sabe o nome dele? Bom, Jaime Lerner. Jaime Lerner. Isso. O Jaime Lerner, ele reviu esse Master Plan, seguiu quase todas as diretrizes em termos de número de lotes por empreendimento, os padrões, toda a regra construtiva, a nossa regra construtiva interna, você não pode edificar 5 metros para frente, 2,5 metros lateral, questão de máximo de 11 metros de altura ou 2,5 vezes o perfil natural do terreno. Tem uma série de características técnicas que a gente incorporou na promessa de compra e venda que a pessoa tem que seguir. Então, eu não entro na arquitetura do cara. Se o cara quiser fazer um pagode chinês, gosto não se discute, né? Lamenta-se, né? Tem aquele ditado. Mas as regras têm que ser seguidas. E eles seguiram muito disso. Então, tanto é assim que eles continuam lançando com muito sucesso. E é um plano diretor revisado, mas que segue as linhas mestras que a gente definiu há 27 anos atrás. O Alphaville, Lagoa dos Ingleses, é indiscutível que ele é um sucesso, um case de grande sucesso. Mas, para você, o que faz ele ser esse grande case de sucesso? Um conjunto de coisas, todas elas que eu já enumerei e mais a Lagoa. Né? Porque é óbvio que se nós não tivéssemos aquela beleza natural, que diga se é um lago, não é uma lagoa, porque o lago isso é engraçado. O lago é água doce,
lagoa é água salgada. Aquilo ali é uma represa que foi feita pela Morro Velho, acho que o primeiro foi em 1930 e qualquer coisa. E depois eles queriam aumentar, eles dinamitaram e fizeram a represa atual. Por que eles fizeram a Lagoa dos Ingleses? Só para um pouquinho, não sei se te interessa isso saber. Sim, interessa. Mas o que acontece? A Lagoa dos Ingleses, ela é um grande reservatório de água que tem muito pouca contribuição, porque não tem rio jogando nela. Então, os ingleses daquela época viram o seguinte: poxa, como é que eu vou fazer um grande reservatório natural aqui, encher de água, para gerar energia nas minhas turbinas, se eu não tenho contribuição nenhuma de rio aqui? Então, eles cavaram a céu aberto uns valões que estão super preservados, para que, quando a água de chuva caísse, ela não carreasse para o outro lado, ela fosse toda para a Lagoa dos Ingleses. Então, a gente teve que entender isso, para a gente manter isso, preservar, não deixar que o nosso plano diretor influenciasse, entendeu? Então, esses vales, essas valas naturais, elas captam água de chuva. A Lagoa dos Ingleses é 100% água de chuva. E ela, então, durante o período de chuvas, que aqui é muito bem marcado, vai de outubro a março, mais ou menos, depois tem seca braba, né? Sim. Ela enche, aí eles usam, e então tem a lagoa. A lagoa é indiscutivelmente o grande ponto, o ponto alto cênico do empreendimento. Então, dado que a lagoa é aquela beleza, ponto número 1, preservar a lagoa. Preservar todas as características dela para não deixar que ela se deteriore, como aconteceu com a Pampulha, por exemplo. Né? E ponto 2, criar normas jurídicas, legais, enfim, de regras, para que nenhuma interferência futura pudesse atrapalhar tanto a lagoa quanto o convívio das pessoas. Então, foram uma série de decisões corretas, vamos dizer assim, que a gente só vê agora que são corretas, né? Porque a gente achou que era correta e aí se provou correto. Mas claro, a lagoa é o grande chamariz, né? E eu queria saber também, você comentou aí sobre o trabalho que a CESUL vem desenvolvendo, né? Até mesmo porque ela vem fazendo suas alterações, novos empreendimentos estão sendo lançados e tudo mais. O que você acha desse trabalho que a CESUL vem desempenhando ao longo desses anos? Não, como nós vendemos, eu continuo. É o meu filho, né? É um negócio que eu vejo com muito carinho, mas eu não interfiro tanto. Eu interfiro, assim, como sócio fundador, na eventualidade raríssima de ter alguma coisa muito absurda. Mas o trabalho eu acho excelente. É um trabalho que eles seguem a linha, eles são muito cuidadosos na parte de construção, toda a parte de saneamento, que é o que me interessa mais hoje, eles são obrigados a aprovar com a concessionária. Nosso relacionamento institucional é excelente. Então, eu diria que é ótimo, é um parceiro muito bom. E ajuda muito você ter um empreendedor grande, ao invés de ter uma porção de empreendedores pequenos. Um dia vai acontecer, como toda cidade. Mas, até então, esses grandes empreendimentos são empreendimentos que vêm muito da CESUL. Claro que tem outros que estão vindo, e estão vindo cada vez mais. Mas a gente mantém esse relacionamento muito bom com todos eles, né? E você comentou aí com relação a essa questão de você ser um sócio fundador ali do empreendimento. Uhum. E como você vê o desempenho desse papel, a importância desse papel exatamente para regulamentar isso? O sócio fundador é igual uma bomba atômica, você teima para não usar, né? Outro dia eu estava vendo um cara de geopolítica falando que ele adora bomba atômica, eu detesto bomba atômica, mas ele adora porque é a forma que você evitou de ter guerras muito sérias ao longo da Segunda Guerra Mundial. Estou fazendo uma brincadeira, mas o sócio fundador ele tem o poder de veto e que não exerce, porque as pessoas sabem que ele tem poder de veto. Então, como os diretores são os diretores alinhados com as coisas que existem lá, o que está sendo desenvolvido ao longo dos anos, são pessoas do bem, todos eles. Muito difícil você achar uma pessoa que queira destruir, quer dizer, então, não é usado. Mas se você tiver uma corrente que queira, por exemplo, vamos fazer uma coisa qualquer que crie um risco, por exemplo, para o ecossistema, para a lagoa,
nós vamos vetar. Mas isso nunca aconteceu, entendeu? Então, é uma salvaguarda que a gente manteve, que não é porque nunca aconteceu que não vai acontecer. Sim. Mas também ninguém é eterno, eu não sou eterno, então em algum momento vai ter que passar para alguém. Mas eu acho que isso é uma coisa que deixa, diferente de que pessoas possam pensar, deixa muitas pessoas muito confortáveis de saber que tem alguém que pode, na iminência de um desastre, chegar e vetar. Entendeu? De novo, é uma coisa que a gente não vê isso acontecendo, mas, dentro de uma linha de planejamento, a gente previu que era importante ter a figura. E o Bebeto fala muito da questão do novelo associativo, que você até mesmo mencionou aí. Sim. Como funciona exatamente? Qual foi a ideia exata assim, da criação para deixar tudo isso muito bem assegurado ali? Aí eu vou te falar que eu trabalhei bastante nisso daí, porque a Alphaville não tem isso, nunca teve, né? A Alphaville faz os empreendimentos, todo mundo tem vida própria e vida que segue. Como eu queria um empreendimento que tivesse uma unidade, de novo, um Alphaville típico teria 1.500 lotes dentro de um loteamento só. E teria ido embora e acabou. Mas a gente precisava ter menos lotes, porque é a característica do mineiro, como eu disse. Então, a gente criou essa estrutura muito bem feita, que mantém uma inter-relação entre o morador, a sua associação própria e a associação geral. Idem para a área comercial, para a área empresarial, para a área educacional. Então, essa teia, como você diz, ela é o que não aparece, ela é o que está por trás de você manter essa unidade, entendeu, ao longo do tempo. Tem também a questão das posturas municipais. As nossas regras construtivas são mais rigorosas do que as da prefeitura, um pouco mais rigorosas. Por exemplo, a prefeitura, eventualmente, agora eu não sei, mas você poderia construir, digamos, colando no muro da frente. No nosso não pode. Então, ao não permitir colar no muro, você ter um afastamento e você ter as ruas, você tem uma visão muito mais ampla do empreendimento. Outra coisa que nós fizemos foi criar as alamedas centrais, você que é moradora lá sabe, tanto da Wimbledon, Princesa Diana, você vê que as avenidas, a faixa que separa as duas vias centrais são muito largas. Por quê? Porque a gente já previu a duplicação daquilo no futuro. Entendeu? Então, no futuro, quando a cidade estiver com, 200 mil habitantes, você pode construir outra via dentro da área de canteiro central, sem atrapalhar a malha urbana. Essa questão de malha urbana, sistema viário, foi outra briga grande que eu comprei, porque eu não estava muito satisfeito com o sistema viário aqui do Brasil, do Rio, não vou falar de Minas, porque eu não sou mineiro, mas não estava satisfeito. E aí eu contratei um arquiteto inglês para fazer. Aí isso gerou uma briga danada, porque as pessoas disseram, tem que contratar alguém local e tudo. Eu falei, não vou contratar quem eu quiser. Aí nós contratamos esse arquiteto inglês e ele, junto com a gente, ele fez não só o traçado, a questão que eu disse do canteiro central, que era uma determinação nossa, como o sistema de informação, né? Toda a parte de sinalização e tudo mais. Então, teve o conjunto arquitetônico do mall, das townhouses e outras edificações, nós contratamos um arquiteto de Miami, porque o brasileiro gosta muito de Miami, então se identifica muito. A Barra da Tijuca é quase uma Miami, né? Assim, Miami pobre, mas é uma Miami. Então, ele veio, entendeu qual era a realidade da regra brasileira, da regra municipal, e fez o traçado. Então, a gente desenvolveu a partir disso. Então, teve muita interação, né? Eu acho até que muita gente se encanta por esse design. É. Muita gente eu escuto falando, quando chega lá, fala, nossa, parece até que eu nem estou no Brasil. Que é realmente um design diferenciado. O único empreendimento que tem lá, que não fomos nós que fizemos, e eu acho que destoa, foi aquele que tem logo quando você chega à direita. Sabe, aqueles prédios vieram muito depois que a gente já tinha vendido. O Mirante? Aquele ali não ficou muito legal. Mas é uma cidade, então eu não posso dizer vai ser tudo do jeito, né, que eu gostaria. Sim. Vai ser o que é. Mas, de modo geral, a arquitetura é muito bacana, as pessoas procuraram seguir. Teve muita casa que se inspirou na arquitetura que a gente fez. Sim. Né?
O Lumière, Tom House e Felite, que são os três, além, né, do Mirante. Sim. Esses você teve participação? Não. A gente só teve as regras básicas, como eu disse, como se fossem posturas municipais, mas a gente não interferiu na arquitetura. As townhouses, sim, como nós fizemos. As townhouses nós fizemos junto com o grupo Azamar. E o shopping também. Mas os outros não. Ah, sim. E como você vê o papel da Cândido de Sá desde o início lá, que a Cândido de Sá, né, tem muitos anos atuante lá dentro do Alphaville, como que você vê esse papel da Cândido? Olha, a Cândido de Sá eu acho que é um dos grandes entusiastas e para o empreendimento dar certo, ele precisa de muita gente remando a favor, né? É diferente de uma orquestra que um instrumento que desafina a orquestra inteira. Uma cidade permite que um desafine, que são as pessoas, sei lá, que eventualmente voltam contra, querem fazer coisas. Mas você precisa daquela massa de pessoas idealistas e sonhadoras e com visão de longo prazo que acreditam no projeto. E a Cândido de Sá talvez seja a maior delas, porque eles acreditaram, investiram durante muitos anos, agora, se Deus quiser, estão colhendo os frutos. Mas se você não tem esses elementos para te ajudar, não vai para frente. Nenhum empreendimento vai para frente. Ninguém faz nada sozinho, né? Você precisa de gente para estar com você. E o Bebeto foi um entusiasta de primeiro. Acho que o Bebeto não estava exatamente no primeiro lançamento, mas ele estava certamente no segundo, que foi o Península dos Pássaros. Foi um dos que nos ajudou a vender. Depois estabeleceu a empresa dele, começou a comprar empreendimentos, começou a desenvolver empreendimentos e outros, mas ele deve ser o maior de todos. O Bebeto está lá desde 98, mais ou menos, mas a Cândido em si, se não me engano, desde 2003. Então, pois que foi quando a gente fez a fase 2. Isso. E eu queria saber se você vê um potencial de crescimento ainda do Alphaville como um todo. Essa questão toda dos lançamentos que tem vindo e tudo mais. O que você vê ali para o futuro do Alphaville? Como eu disse, o nosso master plan era um master plan para 38 milhões de metros. É claro que você não desenvolve 38 milhões de metros, tem muita área verde. Nesses 38 milhões de metros tem a lagoa, enfim. Mas tem muita área ainda para ser desenvolvida dentro desse master plan e que foi adquirida pela Cesul. Era nossa, a gente vendeu e depois foi adquirida pela Cesul. Então, eu acho que ali está, sei lá, na primeira fase do desenvolvimento. Eu acho que outras fases virão de uma forma muito mais acelerada. O que nós fizemos, que foi vender essa quantidade de lotes todos em um prazo muito curto, foi um ponto fora da curva. Não foi uma coisa normal, né? Depois levou muito tempo, muita gente indo no fim de semana, muita gente levando tempo para decidir se ia construir ou não ia construir, depois começou a acelerar, aí veio a pandemia, acelerou de vez, e agora eu acho que se consolidou. Tem muita gente que vai depois que está consolidado, né? Então, você tem pessoas que já estão morando lá, aí vai o irmão, vai o filho, vai o amigo, e esses polos tanto de educação, como o PUC, como empresas de tecnologia que estão se instalando lá, vão gerar massa de potenciais compradores para apartamentos ou lotes lá. Então, acho que deve ter um crescimento muito acelerado agora, para frente. E qual o papel você vê assim do Alphaville para o crescimento econômico da cidade de Nova Lima como um todo? Olha, Alphaville é muito autossustentável, né? Alphaville não gera custo para a prefeitura e gera muita receita de IPTU, e não gera custo realmente. A gente não tem assim essa demanda que o poder público normalmente tem que prover, mas no caso de Nova Lima ele pode direcionar para a população mais carente, né? O que acontece com Nova Lima especificamente é que ela ainda tem uma receita enorme de mineração, né? Nova Lima talvez seja a maior arrecadação per capita do Brasil, ou pelo menos está entre as 3 maiores, o que é incrível, porque a arrecadação de mineração é enorme. Mas todo mundo sabe, que eu já trabalhei nisso, que mineração é uma safra, você faz a colheita de uma safra só.
porque a mineração não recicla, ela acaba. Então, eu acho que não tem essa importância tão grande assim num prazo curto, mas a longo prazo ela vai ser cada vez mais importante, porque ela vai gerar muita receita proporcionalmente à arrecadação total, na medida em que a mineração tende a cair. Entendeu? Se fosse um município que não dependesse tanto da mineração, a posição relativa do Alphaville seria muito importante. Mas, de novo, a Alphaville não demanda muita coisa. Ela cuida das ruas, acho que só lixo hoje que a prefeitura retira. O resto é tudo da Associação Geral que toma conta. Sim. E, Augusto, olhando assim por tudo que já se passou, por tudo que ainda está por vir, que a gente já sabe, qual legado você pretende deixar assim, para o Alphaville como um todo? O legado não é tanto para o Alphaville, o legado é talvez até para o poder público, para ver que é possível você fazer coisas bem feitas. Custa a mesma coisa você fazer uma coisa bem feita ou mal feita. Mesma coisa. A única diferença é que você tem que ter um pouquinho mais de planejamento. E tem que ter humildade de aprender com o que aconteceu. Nós fomos buscar as experiências de outros e aplicamos usando as características locais, respeitando as características locais. Eu acho que é um espaço aí para poder público, parte de saneamento, parte de habitação, ver o que foi feito lá e incorporar na legislação. Adaptando, é claro, você tem locais que você não tem tanta área, então você talvez não consiga deixar um canteiro central duplo para fazer futuramente, mas você consegue fazer uma regra construtiva, você consegue fazer uma rede principalmente hoje em dia, que tem o marco legal do saneamento. Então, assim, tem muitas lições a serem aprendidas com o que a gente fez ao longo desses 25 anos, que outros empreendedores podem fazer, que têm essa visão, ou o próprio poder público pode incorporar também. E o Alphaville é outro negócio. A gente fez o que nós fizemos foi uma cidade que só vai crescer. Então, meu legado é, sei lá, daqui a 100 anos, como é que vai estar o Alphaville, né? E aí isso começou chegando um dia, olhando aquele lagoa e aquele paliteiro de eucalipto, falando, mas aí eu não vi a lagoa e o paliteiro, eu vi uma cidade. Então, é isso. Sim. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem mora, para quem investe, para quem trabalha e vive, né, ali sempre usufruindo e ali no cotidiano mesmo do Alphaville. Olha, o que a gente se propôs é entregar qualidade de vida para as pessoas a um preço razoável, porque tudo na vida custa, né? Não tem como. Então, Alphaville não é uma cidade de milionários, como muitos pensam. É claro que tem casas enormes, mas tem casas que as pessoas compraram um lote de 500, 600 metros, fizeram uma casa de 200 e 200 e é uma casa espetacular. Então, a qualidade de vida foi o nosso objetivo final, sempre. E tudo que a gente fez, seja na parte da legislação, na parte da posturas municipais, na parte do saneamento, cuidado com o paisagismo, foi tudo com esse objetivo. Que as pessoas passem o seu período de lazer, e hoje trabalho, que muita gente trabalha em casa, feliz, né? Sabendo que seus filhos estão cuidados, que não tem risco, que eles conseguem levar uma vida feliz. Esse é meu grande objetivo, foi esse. E parabéns, porque você conseguiu fazer com excelência o Alphaville. Eu, como moradora mesmo do Alphaville, falo que aquele lugar é um encanto, estar no meio da natureza, poder viver em um lugar seguro também. Sim. Que sorte seria se todos tivessem essa oportunidade, porque realmente o Alphaville é um lugar privilegiado para quem pode morar lá. E cria muito emprego também para quem não pode morar lá, o que é uma coisa importante também. Sim, total. E que aí, nessa parceria com o poder público, você consegue levar melhor qualidade de vida para as pessoas menos favorecidas também. Porque cada casa demanda serviço, enfim, tudo que está instalado lá. Mesmo a pessoa não morando lá, mas morando em outras localidades, a gente consegue dar uma melhora nesse pessoal também. Sim, com certeza. Até mesmo eu, né, trabalhando lá, tenho esses dois lados aí e vejo realmente essa realidade. Para quem também pode trabalhar lá, sim.
é outra qualidade de vida também, qualidade de vida dentro do ambiente, às vezes, de trabalho. Augusto, eu quero te agradecer por ter compartilhado toda essa visão ampla do Alphaville, todo esse conhecimento, por ter participado mesmo da nossa entrevista, que eu sei que você veio de longe para poder estar aqui, e é uma honra poder ter esse momento com você, para a gente saber um pouquinho mais dessa história e compartilhar com todo mundo. O prazer foi meu, foi ótimo te conhecer também, saber que você é uma moradora feliz do Alphaville. E é muito bom para a gente, muito gratificante saber que tudo que a gente imaginou, sem nenhuma pretensão de ser reconhecido, mas querendo fazer um bom trabalho, teve esse desdobramento que impacta tanto na vida das pessoas. Então, quem está muito feliz sou eu. Muito obrigada mesmo. Pessoal, esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai fazer mais episódios aí com outros convidados, contando um pouco mais sobre a história do Alphaville. Então, convido vocês a participar, sempre deixando comentários, seguindo as nossas redes sociais, o nosso Instagram e o nosso canal do YouTube. E muito obrigada por terem ficado aqui até o final.